Consumir coisas como frutas e vegetais pode trazer benefícios para a saúde. Então, a linha entre comida e remédio muitas vezes foi um pouco tênue. No entanto, com certeza nunca houve um tempo em que as pessoas achavam que calda de chocolate era medicinal, certo? Errado. Errado! E é por isso que hoje vamos dar uma olhada na cobertura de sobremesa que foi inventada para ser um remédio. Vamos começar com a planta que torna tudo isso possível, o cacaueiro. Mais especificamente, o Theobroma cacao, ou simplesmente cacau. Esta pequena planta perene produz vagens. Quando as sementes são secas e fermentadas, tornam-se a base do chocolate moderno. Elas originalmente cresciam naturalmente na floresta amazônica, e evidências antropológicas modernas sugerem que os povos locais começaram a domesticá-las já em 5000 a.C. Isso sim é ser um dos primeiros a adotar novidades. Por volta de 1500 a.C., há evidências de que o povo Olmeca, do atual México, preparava e consumia bebidas de chocolate quente. O chocolate quente tradicional dos Olmecas não é o mesmo servido hoje pela Swiss Miss. Eles já conheciam a fermentação e torrefação que tornava o cacau comestível, mas a bebida feita com o grão moído não era adoçada e, portanto, muito amarga. Ainda assim, os Olmecas a bebiam de bom grado, pois era uma fonte fácil de calorias e aumentava a energia. O cultivo e uso do cacau se espalharia pela América do Sul. Mais tarde, os astecas usaram os grãos como moeda. Sempre tem dinheiro no cacaueiro. O chocolate permaneceria nessa forma e nesse continente por muito tempo, até a chegada dos europeus no século XV. Esses europeus levariam os grãos de cacau ao voltarem para casa. A adoção inicial do chocolate encontrou resistência da Igreja Católica, que via seus efeitos energizantes com suspeita e proibiu bebidas de chocolate em dias de jejum. Deus dizendo não ao chocolate provavelmente foi uma decepção. Mas em 1662, o cardeal Brancato, que suspeitamos ter um certo gosto por doces, suspendeu a proibição. Por volta de 1700, o chocolate ganhou enorme popularidade no Velho Mundo, e as primeiras bebidas de chocolate adoçadas, semelhantes ao atual chocolate quente, passaram a ser feitas e apreciadas em todo o continente. Elas também retornariam às Américas com os britânicos, que depois se tornariam colonos americanos. A popularização das bebidas de chocolate na Europa coincidiu com seu maior uso medicinal. Exploradores que voltavam das colônias espanholas na Mesoamérica traziam chocolate e relatos das propriedades medicinais atribuídas pelos povos nativos. E antes da ciência moderna, isso já bastava para muitos. As práticas medicinais europeias, veja bem, ainda eram em grande parte baseadas nos conceitos dos 4 humores estabelecidos pelo antigo grego Hipócrates. Sabe? O cara dos 4 humores. Isso não se refere ao show de stand-up dele. Na época, a medicina baseava-se em seus conceitos de equilíbrio corporal, e uma boa dieta era essencial. O chocolate foi rapidamente adotado como remédio, usado para ajudar doentes a ganhar peso, estimular o sistema nervoso e melhorar a digestão. Por exemplo, esses usos eram para pessoas com uma doença consumptiva, em que a comprovada capacidade do chocolate de ajudar no ganho de peso tratava os sintomas, mas não as causas. Ei, melhor do que nada. À medida que nos aproximávamos da era moderna, o chocolate ainda era amplamente utilizado como remédio, e era de se esperar que os primeiros farmacêuticos tivessem o chocolate entre os ingredientes do seu ofício. Embora o sabor sempre tenha feito parte do apelo, só na virada para o século XIX, o chocolate começou a ser valorizado pelos farmacêuticos por esse motivo. Veja, muitos medicamentos da época eram feitos de alcaloides, compostos químicos de grande importância na medicina moderna. O primeiro alcaloide isolado foi a morfina, comprovando a eficácia desses medicamentos. O problema é que, apesar dos fortes efeitos medicinais, os alcaloides têm gosto de suor de mula. E numa época em que a produção de comprimidos ainda não tinha sido efetivamente ampliada, a maioria das pessoas precisava provar o remédio, e elas não gostavam disso. Farmacêuticos notaram que o chocolate em estoque poderia ajudar.
De acordo com o texto de 1899, The Pharmaceutical Era, o chocolate era uma excelente escolha para mascarar o gosto de substâncias medicinais amargas ou nauseantes, destacando sua eficácia especialmente com crianças. Não se sabe ao certo quando os farmacêuticos começaram a misturar cacau, água e açúcar para criar os primeiros xaropes de chocolate, pois era uma variação das bebidas de chocolate já existentes. Mas provavelmente isso só aconteceu depois da invenção do pó de cacau em 1828. Naquele ano, um químico holandês, Conrad Jo van Houten, patenteou uma prensa que removia parte das gorduras naturais do chocolate. O pó resultante era mais fácil de dissolver em água do que a versão anterior e significativamente menos amargo. Claro, ainda não era o que temos hoje. Aquele chocolate antigo precisava de 8 vezes mais açúcar que o atual. Ainda assim, muitos farmacêuticos começaram a fazer seu próprio xarope de chocolate para os clientes tomarem com o remédio. A segunda metade do século XIX foi um período selvagem para a medicina ocidental, dá até para chamar de Era da Medicina do Velho Oeste. Naquele período, o capitalismo avançava mais rápido que a ciência médica, e a ausência de regulamentação causou uma explosão dos chamados medicamentos patenteados. O termo vem do sistema britânico, onde os medicamentos eram invenções patenteáveis, e remonta ao século XVII. No século XIX, o termo passou a designar qualquer medicamento vendido como fórmula exclusiva, sem necessidade de reconhecimento oficial, principalmente nos Estados Unidos. O aumento da população e avanços científicos tornaram as pessoas ansiosas por aproveitar a medicina moderna. A química, em evolução, descobria diariamente novas substâncias e compostos com efeitos variados no corpo humano. Mas a própria disciplina médica não avançava tão rápido quanto o mercado. E nesse espaço vazio entraram os vigaristas, trapaceiros e charlatães. Estou pasmo que vocês ainda não tenham ouvido falar da mistura neste frasco aqui. Lembre-se que isso foi antes de existir supervisão médica de verdade. Não havia testes obrigatórios, nem FDA e, sinceramente, quase nenhum senso básico de ética médica. O mercado estava inundado de medicamentos de origem duvidosa, prometendo uma série de benefícios e trazendo uma série de consequências. Muitos eram puros placebos, feitos apenas com suco de fruta e promessas vazias. Mas graças ao já mencionado boom da química, o vendedor de remédios comum tinha acesso a substâncias poderosas que fariam um traficante moderno morrer de inveja. Ópio e cocaína eram aditivos populares, já que tratavam perceptivelmente sintomas como dor ou desconforto, e de bônus, suas propriedades viciantes incentivavam os clientes a voltarem sempre. Se você pensava que havia moralidade nisso, eles vendiam esses remédios milagrosos para qualquer um. Isso levou a produtos como o paragórico de Stiklianpur, uma tintura de ópio que era recomendada para bebês com cólica de apenas 5 dias de vida. Já ouvimos falar em fisgar desde cedo, mas isso aí já é forçar a barra. De qualquer forma, enquanto os negócios iam de vento em popa, os problemas com o sabor continuavam. Até o século XX, a maioria dos remédios ainda vinha em forma líquida ou em pó, e a maioria dos pacientes ainda odiava o gosto. O aumento dos medicamentos trouxe também a necessidade de mascarar seu sabor, o que impulsionou o crescimento do chocolate. Há uma noite que nunca vou esquecer. Como acontece com a maioria das loucuras movidas a drogas, os bons tempos eventualmente chegaram ao fim. Em 1906, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, exigindo que alimentos e medicamentos fossem rotulados com seus ingredientes. Isso colocaria um freio significativo no boom dos medicamentos patenteados, já que as pessoas, de repente, passaram a saber exatamente o que estavam colocando em seus corpos. O golpe final ocorreu em 1914, com a Lei de Narcóticos Harrison, que eliminou muitas drogas usadas pelos charlatães para tornar seus produtos bem viciantes. No início do século XX, técnicas aperfeiçoadas permitiram a produção em massa de comprimidos prensados, tornando-os uma alternativa fácil de engolir.
Quem já tomava remédios não precisava mais disfarçar o sabor das substâncias, encerrando o uso do xarope de chocolate como auxiliar de sabor para medicamentos. Isso também coincidiu com o surgimento da barra de chocolate ao leite. Embora o processo Nestlé de criação do chocolate ao leite remonte ao final do século XVII, foi a introdução da barra de chocolate Hershey em 1900 que levou a barra de chocolate ao leite ao grande público. Com o avanço do século XX, o chocolate deixou de ser visto como remédio e passou a ser considerado apenas alimento. Felizmente, para os farmacêuticos, eles já vendiam refrigerantes e sorvetes há tempos para complementar o negócio de medicamentos, e seus chocolates continuaram populares mesmo sem o toque de ópio. Tudo bem, então acho que vou pegar meu refrigerante com sorvete. A utilidade da calda de chocolate como realçador de sabor funcionava ainda melhor quando você a combinava com coisas que já eram gostosas. A separação do chocolate do mundo medicinal aumentou muito sua popularidade em vez de ser um retrocesso. O único problema era que a calda de chocolate ainda era misturada à mão pelo confeiteiro, o que fazia com que não houvesse consistência de um lugar para outro. Em 1900, isso mudaria, quando Fox's You-Bet, o primeiro xarope de chocolate pré-misturado, começou a ser produzido no Brooklyn, em Nova York. O criador foi Herman Fox, judeu do Brooklyn que se mudou para o Texas no fim dos anos 1800 e perdeu todo o seu dinheiro investindo em poço de petróleo. Ele voltou para Nova York sem um tostão, mas com a expressão texana, "You bet it's good", ainda claramente rondando em sua cabeça. Ele acabou mudando sua sorte com um molho de chocolate, que supostamente inventou em seu porão e vendeu em balcões de soda por toda Nova York. Ele logo ficou popular e ainda existe, continua sendo o único molho de chocolate usado para fazer um egg cream autêntico pela receita original. You-Bet depende totalmente da sua fórmula clássica, que permanece inalterada desde o início. Isso significa apenas ingredientes naturais e açúcar de verdade. Agora, os clientes tinham garantia de sabor consistente e os farmacêuticos não precisavam mais preparar o xarope. You-Bet pode até ter sido o primeiro, mas hoje, ao pensar em xarope de chocolate, você provavelmente lembra da famosa garrafa marrom da Hershey's. A Hershey's entrou nessa em 1926, quando começou a produzir seus próprios xaropes enlatados. A oferta inicial deles eram latas de xarope de concentração simples e dupla, vendidas só para empresas comerciais. O xarope simples era indicado para misturas de soda, já o duplo para cobertura de sorvete e bebidas lácteas. O produto fez tanto sucesso que em 1930, Hershey começou a comercializar a versão simples diretamente para o consumidor doméstico. Depois disso, o xarope de chocolate deixou de ser apenas um item básico das farmácias e passou a fazer parte também das despensas das pessoas comuns. O marketing da Hershey ampliou seu alcance ao criar novas receitas com o produto e publicá-las em revistas populares para donas de casa, como Good Housekeeping, Delineator e Women's Home Companion. As onipresentes garrafas plásticas marrons foram lançadas em 1979 e 1 milhão de sundaes gritaram de alegria. Um terceiro concorrente antigo ainda presente é o xarope de chocolate Bosco, criado por um médico desconhecido em Camden, Nova Jersey, em 1928. A fórmula foi comprada pela empresa William S. Skull Company em 1931, que por motivos óbvios recusou-se a mudar o nome para Xarope Skull. Durante a maior parte de sua história, o Boscos teve um sabor único, graças ao extrato de malte e aroma de baunilha, mas parou de usá-los em 2020. Se você queria aquele malte, infelizmente perdeu essa oportunidade de 89 anos. Separado de suas origens medicinais, o xarope de chocolate virou um grande negócio, com várias marcas aderindo ao longo dos anos. Atualmente, existem mais opções de calda de chocolate do que nunca, desde marcas próprias econômicas do Trader Joe's até versões premium da Ghirardelli. Se você quer xarope de chocolate, o supermercado moderno oferece tantas opções que é fácil se perder. Além das sobremesas, há outro uso antigo para o molho de chocolate que precisamos mencionar: Hollywood. Na era dos filmes em preto e branco, cineastas usavam molho de chocolate para simular sangue nas cenas.
Sua cor escura aparecia muito bem no filme monocromático, e o fato de não ser tóxico e ser facilmente lavável tornava o molho de chocolate uma ótima escolha por questões de praticidade. Hitchcock até usou isso para o Sangue em Psicose. A história não termina aí, porém, pois enquanto o chocolate passou definitivamente da categoria de alimento medicinal para um simples prazer ao longo do século XX, a ciência moderna ainda tem mais algumas coisas a dizer sobre o assunto. Na segunda metade do século XX, descobriu-se que o chocolate possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias notáveis. Essas propriedades provavelmente fazem parte da explicação para seu uso tradicional como remédio ao longo do tempo. Estudos adicionais também revelaram que o consumo de chocolate parece ter um efeito positivo mensurável na função cerebral. Na verdade, estudos mostraram que países com maior consumo de chocolate também parecem produzir significativamente mais laureados com o Prêmio Nobel. Então, embora reconheçamos que correlação não é necessariamente causalidade, aconselhamos a todos, em qualquer lugar, não arrisque e consuma mais calda de chocolate. A menos que você seja alérgico. Das florestas tropicais da Amazônia à calda nas panquecas, a história do chocolate e da calda de chocolate sempre equilibrou supostos benefícios à saúde e seu lado decadente. Vamos ser francos, é muito humano insistir que algo que gostamos faz bem. Por isso, não surpreende que as pessoas elogiem os benefícios do chocolate há muito tempo. É uma boa desculpa para comer mais chocolate, mesmo sem precisar. Segundo a National Candy Association, os chocolates seguem como os doces mais vendidos. Melhor que seja saudável, pois comemos chocolate há 7.000 anos sem parar. E não vamos parar. Hoje, 3 pessoas tentaram me comer. O que você acha? E qual é a sua marca favorita de calda de chocolate? Conte nos comentários. Aproveitando, não se esqueça de curtir e se inscrever, e depois confira alguns desses outros vídeos do Weird History Food.